Vocês acharam aí da aula do pastor Caio Rios? Presos para Jerusalém. Em sua Boa noite, paz do Senhor a todos, graça e paz. Boa noite, Padrão pastora. 95. Perfeito. Vai falar. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Que bênção. Olha, quem quiser, quem puder ligar a câmera aí, gente, vai ser um prazer estar com vocês. Poder ver o rosto de vocês é muito bom. Aê! Senão a gente fica falando só para os nomes, gente, só para fotinha aqui, dá um desânimo. Então, ver vocês vai ser muito bom. Então, quem puder ligar aí, vai ser um prazer. Amém? E vamos orar? Queria que a gente orasse e pedisse para que esse tempo seja muito bom, que seja um tempo produtivo, né? Rico, que a gente saia daqui melhor do que a gente entrou. Saiamos daqui pais melhores, mais capacitados, habilitados para exercer nossa maternidade, nossa paternidade à luz da Bíblia e para que a gente possa ser usado para ajudar os nossos filhos com as telas. Amém? Então vamos orar? Vamos orar. Vou só pedir para todo mundo ativar o mudo. Acho que eu já consegui. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia, por essa oportunidade que nós temos de crescer, de aperfeiçoar nossa maternidade, nossa paternidade. A minha oração, Pai, é para que cada pessoa que estiver aqui
Pai, que cada um deles faça a diferença na vida dos seus filhos. Pai, que muitos pais que estão aqui ou que forem entrar ainda, Pai, que às vezes não sabem o que fazer, estão perdidos quanto aos seus filhos presos nas telas. Eu quero te pedir que o Senhor inspire cada um deles, que o Senhor oriente cada um deles, para que eles sejam instrumentos do Senhor para libertar os seus filhos, para ajudar os seus filhos a saírem disso. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá, gente? Sem mais delongas, hoje eu quero compartilhar com vocês. Como vocês viram, né? O nosso tema de hoje é: o meu filho não sai do celular. O que que eu vou fazer? O que eu faço? Meu filho não sai do celular. Quem está aqui ouvindo agora, quem está me ouvindo aqui agora, quem está aqui com a gente, que às vezes eu quero que você até comente aí no chat, que você encontra dificuldade com seu filho em relação a isso. Seu filho não sai das telas, você tem que ficar o tempo todo, deixa esse celular, deixa esse tablet, sai da televisão. Quem aqui passa por isso? Pode dar um oi aí, porque isso é muito comum. Esses dias mesmo, eu estava no funcional, eu faço um funcional na praia, e eu levei meu filho comigo. Meu filho tem 6 anos, né, o Tito. E aí, lá com ele, eu fazendo exercício, e o meu filho ficou brincando. E aí, enquanto meu filho estava brincando, ele levou um bonequinho e estava lá brincando e tal. Aí uma outra moça que estava junto falou assim: Nossa, meu filho não fica assim brincando desse jeito. Aí eu falei: Mesmo? Não? Ela foi e falou assim: Não, ele já passou dessa fase. Aí eu: Qual a idade dele? Aí ela: 7 anos. Aí eu falei: Mesmo? Ele não brinca mais? Ela falou: Não, só quer saber do celular. Só quer saber de ficar no celular, não sai do celular. E aí, naquele momento, eu falei: Oh, meu Deus. E pude compartilhar algumas dicas com ela, né? Mas, enfim, eu sei que isso é muito comum. Muita gente fala isso, muita gente chega até para mim falando: Pastora, me ajuda. Tem gente até que fala assim: Pastora, conversa com ele, ó, que ele não sai do celular. Conversa com ele aí. E hoje eu quero aqui compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido estudando sobre o assunto, aquilo que eu tenho aprendido também na prática, né, como mãe e como pastora de crianças, acompanhando as crianças no ministério. E a gente acaba vendo muito dos efeitos das telas. E por isso que eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Eu estava acompanhando uma psicóloga, Bruna Medeiros, e ela fala um pouco sobre os sinais que a gente pode perceber se o nosso filho está com um excesso de telas. Eu quero dizer, primeiro, parabéns para vocês pais que estão aqui, porque vocês deram um grande passo, vocês deram um grande passo aqui. Por quê? Porque muitas vezes, muitos pais, eles não assumem, muitos pais, eles não reconhecem que o seu filho está com excesso de tela, de celular ou de tablet, enfim. A maioria dos pais, eles acham que está dentro do controle, que ainda está, não, é moderado, não é tanto assim. E na maioria das vezes, a maioria dos pais que pensam que está com controle moderado, ele não tem controle do tempo dos seus filhos. E aí eu quero fazer uma pergunta, não para gerar peso ou culpa. E aí isso é muito importante, irmãos. Esse nosso encontro de hoje não é para gerar em você culpa, não é para gerar em você assim peso na consciência de que assim, ai meu Deus, eu fiz errado, e tal. Não, esse encontro aqui é para ser uma bênção para você, para que você, nossa, seja uma virada de chave na sua vida, e na vida da sua família. Amém? Mas eu queria que você, de uma forma bem assim, transparente, principalmente diante de Deus, porque o primeiro passo para a gente avançar é a gente reconhecer onde a gente está. Se a gente não reconhece onde nós estamos, a gente não tem como dar um passo seguinte. Então, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui não tem ideia de quanto tempo o seu filho fica nas telas por dia? E o que que eu vou falar de não ter ideia? Se você não controla, se você não tem um controle que você vai pegar o seu celular e vai falar assim, 1 hora, vai despertar aquele tempo. Ou um aplicativo que você realmente bloqueia o tempo do seu filho. Ou, enfim, se você não tem esse controle exato, você deixa o seu filho e você julga que já foi tanto tempo.
E não estou falando disso. Se você acha que foi tanto tempo, não é disso que eu estou falando. Estou falando de você realmente, de fato, ter um controle exato. Quem tem? Levanta a mão aí para eu saber. Aí, ó, a maioria reconhece, né? Eu não tenho controle algum. E por que que isso é importante, a gente realmente reconhecer isso? E eu tô falando para você, gente, porque é o comum, é a maioria das pessoas mesmo, a gente passa por isso. Que a gente passa do quê? A gente acha que a gente vai julgando o nosso tempo, ou a gente acha que tá dando muito tempo, na hora que a gente acha que agora tá passando muito, ou agora já tá na hora de dormir. A gente julga esse tempo e a gente mesmo controla sem ter um controle exato. Mas deixa eu te dizer, é fundamental que a gente tenha esse controle para a gente saber, para a gente identificar se está sendo muito ou se está sendo pouco realmente, né? Na maioria das vezes não é pouco, né? A gente precisa ter esse controle. E aí, como que a gente vai perceber? Às vezes você não tem esse controle, né? Às vezes a maioria das pessoas que estão aqui me ouvindo, né? Você está aqui, você não tem esse controle. Se você não tem esse controle, eu queria te apresentar alguns sinais que uma psicóloga apresentou de que o seu filho possa estar tendo excesso de telas. Lembrando que esses são alguns dos sinais. Ele pode estar tendo muitos outros sinais, mas esses são alguns dos sinais principais que é para você ficar ligado. Opa, meu filho tem isso. Então, certamente ele pode estar com excesso de telas. Então, vamos a esses sinais? Então, vamos lá. Ah, olha, a irmã até falou, o problema do meu filho é o PC, games, computador, são telas, exatamente. O mesmo problema, telas em geral, né, gente? Quando eu falo de telas em geral, eu falo do celular, do tablet, do computador, dos videogames, às vezes daqueles joguinhos, né, de mão, que eu esqueci o nome agora, Super Nintendo, acho, não sei. Aqueles de mão, assim. Então, eu falo desses tipos de jogos e desse tipo de telas. Quais são os sinais de que seu filho possa estar tendo excesso de telas? Vamos lá. Primeiro, mudanças de humor brusca, agressiva e com irritabilidade. Se o seu filho tem mudanças de humor de repente, assim, às vezes ele tá muito bem, de repente fica irritado, ele explode, tava feliz, de repente fica chateado, fica muito irritado e se irrita facilmente, você percebe que ele tem uma irritabilidade muito fácil, caiu um negócio no chão, ele já se irrita. Esses podem ser alguns sintomas do excesso de telas. Outro sintoma, imediatismo. Ele quer tudo agora, do jeito que ele quer, tem que ser do jeito dele. Ele pode, não pode esperar, tem que ser agora. Ele não consegue esperar e acaba sendo ansioso. Eu quero agora, me dá agora. E lembrando que, ó, teve até uma pessoa que falou que é algo importante. Essa irritabilidade não pode ser da puberdade. Gente, a irritabilidade sozinha, então preste atenção. A irritabilidade, todos esses sintomas que eu vou falar aqui para vocês, eles isolados não quer dizer nada. Às vezes a criança ela pode ter uma mudança brusca de humor e não ser por causa das telas, ok? Então, assim, eu não estou falando que toda criança que tem a mudança brusca de humor é por causa da tela. Toda criança que tem irritabilidade é por causa da tela. Não significa isso. Mas você precisa identificar que pode ser por causa das telas, ok? Essa pode ser uma das causas. E aí, voltando aqui sobre o imediatismo. Imediatismo, quer tudo na hora, não consegue esperar, fica ansioso. E isso, gente, é muito fruto, resultado do que realmente todos os estudiosos falam a respeito das telas. Principalmente, ó, Reels ou aqueles vídeos rápidos do YouTube. Quantos pais aqui, às vezes, nem precisam me falar, mas eu sei que tem muitos pais que os filhos, eles ficam muito tempo no TikTok, passando o dedinho. Quando você olha seu filho, ele tá o tempo todo assim, ó. Por quê? São aqueles vídeos rápidos, vídeos de 5 segundos, vídeos de 10 segundos. E ele não gostou, ele muda. Muitos pais aqui, o filho fica com o controle na mão. Às vezes o seu filho fica com o celular na mão, então ele quer ficar mudando. Ele não, até a maioria aqui, provavelmente, né, das crianças, a maioria das crianças, quando eu falo da maioria aqui, eu tô falando da maioria das crianças que têm o acesso de tela, eles não conseguem ver um filme. E por quê? Porque eles estão acostumados só com vídeos curtos, rápidos. Então, ele não consegue acompanhar uma cena muito longa, ele quer só coisas rápidas. E então, esse imediatismo, essa ansiedade, ela é provocada pelas telas. E a gente, até adulto, tá, gente? Nós também somos afetados dessa maneira. A gente acaba sendo acostumado, por exemplo, a colocar na velocidade 2 do WhatsApp, sabe? E a gente acaba sendo uma geração ansiosa, que não aguenta o outro falar, que não espera, que não tem paciência. Então, isso
esse excesso de telas gera isso. Outro sinal, dificuldade de pegar no sono, agitação antes de dormir, sono agitado, despertares noturnos, a criança que fica acordando muito de noite, a criança que não dorme muito bem, a criança que demora a dormir, demora a pegar no sono. Muitas vezes as crianças elas ficam na tela até pegar no sono, né? Às vezes o pai deixa, liga a TV, antigamente tinha mais isso, né? A criança dormia com a TV ligada. Hoje já a criança já tem o computador dentro do seu quarto. Então, esse é um outro sinal, né? Essa dificuldade de dormir. E a tela, a luz branca, né? Que é a luz que é emitida pelo celular, pelas telas, ela não é uma luz boa. Ela inibe a produção da melatonina, que é que é o hormônio do sono, que faz a gente sentir sono, faz a gente dormir bem, relaxado, descansado. Então, acaba que tudo isso prejudica. Então, a criança que ela tem acesso à tela antes de dormir, pelo menos assim, 1 hora antes de dormir, isso não é saudável, não é bom para a criança. Então, vai anotando aí se talvez alguma desses sinais esteja se enquadrando no seu filho. Outro sintoma, né? Outro sinal. Dificuldade de brincar sozinho, dificuldade de se concentrar, de manter o foco. Às vezes acaba tendo prejuízos na escola, muitos prejuízos na escola, até por não conseguir ficar atento, né, na escola, desatento. Ah, não usa a criatividade, tem dificuldade de lidar com o ócio. Então, muitas vezes isso acontece. A criança, ela perde a criatividade. Então, qualquer coisa ela fala, tô entediado, não tem nada para fazer. Se você tira o celular dela, ela fica assim, sem ter o que fazer, fica apático, e tem dificuldade de brincar com outras crianças, né? Às vezes também tem dificuldade de brincar sozinho. Brincar sozinho, então, é pior ainda. Acaba que não tem essa possibilidade. Esses dias agora eu conversava com um pai e, nossa, e que preciosos, assim, um casal muito de Deus, sabe? Assim, que eu aprendi muito com eles na criação dos filhos dele, uma gracinha. Mas aí ele me apontou uma situação, foi uma fala dessa. Ele falou, às vezes eu fico com pena dele, porque ele não tem irmão, e ele fica sozinho, e aí eu fico com pena dele brincar sozinho. E ele soltou essa. Mas eu vou até falar um pouco mais sobre isso agora. Então fica aí que eu vou falar o que que eu falei para esse pai sobre isso, que é muito importante. Mas não é normal uma criança não saber brincar sozinha. Não é normal. Então, se o seu filho não sabe brincar sozinho, tem problema aí. Pode estar sendo relacionado às telas, tá? Pode ser relacionado a isso. Outro sinal de impacto na alimentação. Muitas vezes tem impacto na alimentação, principalmente das crianças menores. Há relatos de alguns psicólogos, até de crianças que não tomam café da manhã por causa do excesso de telas. Então, e tem a questão também da obesidade, né? Criança que acaba pela ansiedade, comendo muito, às vezes acaba sem nem presta atenção no que está comendo, come desenfreadamente, né? Então a gente tem também um impacto na alimentação, muitas vezes um impacto negativo. Então eu falei aqui, apresentei para vocês alguns sinais. Deu para você identificar algum desses sinais aí? Deixa eu ir tentando acompanhar aqui as mensagens de vocês, ó. A irmã falou: meu filho fica irritado e realmente querendo tudo de imediato quando passa o dia na TV ou no celular. Eu já tinha tirado o game e depois reduzi o celular. E semana passada tirei a TV de segunda a sexta e ele estava irritado. Exatamente, acontece. Até porque eu vou falar um pouco para vocês sobre essa questão do desmame, né? Que é a questão de quando você tira, ele dá um efeito até como um efeito da droga, né? Quando você tira a droga, pela dependência ali que a criança começa a ter. Então, num primeiro momento, ela vai apresentar até talvez uma maior irritabilidade. E aí tem uma coisa. Ah, o Marcelo fez uma pergunta. Qual a estratégia saudável e atual para substituir as telas? Calma que tá aqui na ordem que já já a gente vai falar, tá bom? Mas o que que é importante a gente saber primeiro? Algo aqui importante que a irmã apresentou aqui sobre ele estar irritado. O que que acontece muitas vezes, gente? Num primeiro momento, e tudo isso que eu falo para vocês é baseado em muitos estudos, ok? E especialistas. Não estou falando aqui apenas como achismo, né? Existem estudos sobre isso. Num primeiro momento, a tela ela pode até acalmar. Só que isso é uma calma fake, mais ou menos assim, né? Vou falar em uma linguagem que a gente entende aqui. Na verdade, ela ilude, ela encobre ali uma ansiedade. Ela vai gerando mais ansiedade dentro da criança, ela vai gerando outros sentimentos ali dentro da criança. E no final das contas, ela não acalma.
enquanto a criança está ali na tela, ela pode estar até quietinha, mas quando ela desliga ali, aí ela vai soltar tudo que foi acumulado dentro dela enquanto ela estava ali na tela. Então, muitas vezes, até uma criança fica mais agitada por causa das telas. E- Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Agora que a gente já falou um pouco desses sinais, eu quero apresentar para vocês agora os riscos. Por que que é importante? Se você deseja, você quer mudar, se você está aqui, né, 9 horas da noite, numa segunda-feira, é porque você entendeu que seu filho precisa sair das telas, se isso não está fazendo bem para ele. Amém? Então, eu louvo a Deus por isso. Então, quais são os passos que você precisa dar para que seu filho saia das telas, que o seu filho não tenha essa dependência? Em primeiro lugar, o que que você precisa fazer? Entenda os riscos. Eu vou te dar aqui 5 passos. 6 passos. Vou te dar aqui 6 passos para essa mudança aí mesmo na sua casa. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, entenda os riscos. Isso aqui é importante. Então, eu quero falar para você, até porque eu sei que muita gente tá aqui e às vezes passa pelo quê? A mãe super entende a importância, a mãe super entende a importância de tirar as telas, mas o pai não entende. E o pai acha, isso é besteira, deixa o menino e tal. Outras vezes o contrário, o pai entende, mas a mãe não entende. Então eu quero até apresentar para vocês, porque às vezes você sabe que não faz bem, mas você não sabe explicar exatamente para outra pessoa por que que não faz bem. Às vezes seu filho vai para casa da avó e aí a avó deixa lá no celular, a avó deixa, a avó dá. Gente, isso é muito comum. A Chloe, minha filha de 1 ano e 10 meses, é muito comum, às vezes ela tá chorando, alguém chega perto dela, vem aqui, pá, dá um celular na frente dela, ela para de chorar, a pessoa acha que tá abafando, né? Tipo assim, nossa, aí eu tenho que chegar com o maior amor. Não, é que ela não vê telas ainda. Aí a pessoa fica super sem graça, né? Eu falo, não, eu sei, é normal, todo mundo, a maioria das pessoas fazem, né? Mas é porque ela não faz. Então aí eu tenho que explicar. Mas é muito normal as pessoas darem. Então, quando você entende os riscos que tem as telas para as crianças, você começa a você começa a falar, a expor isso para outras pessoas com mais segurança, e isso para você também abre a sua visão. Então vamos lá. Quais são os riscos do excesso de telas para as crianças? Vamos lá. Vícios, primeira coisa. Hoje mesmo saiu, não sei quem viu no CNN, no CNN Brasil, no CNN Brasil, saiu falando sobre os jogos de azar que estão crescendo no meio do público infantil. Não sei quem viu essa reportagem. Saiu hoje. Irmãos, ou seja, vocês estão vendo aqueles jogos aquelas apostas que tá assim, agora uma febre no meio dos jogos, né, no meio do futebol. Tá uma febre, todo mundo apostando, aquela coisa e tal. Gente, esses jogos de azar estão se estendendo para o público infantil. Está tendo propaganda de crianças fazendo propaganda no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, para outras crianças entrarem nesses jogos e gastarem dinheiro. E, enfim, muitos têm o cartão do pai conectado, muitos, e já aconteceu, tá? Eu tenho pessoas próximas, assim, que eu conheço, que o filho gastou dinheiro em jogo. Gastou cartão, gastou coisas em jogos, assim. Então, ele começa a ter uma dependência daquilo. Então, um dos riscos, gerar vícios. E essa dependência, ela é uma dependência equivalente, gente, a uma dependência química. Isso é importante você saber. A dependência que um vício, um jogo, ele causa na criança, ela é equivalente à dependência química. Então, quando a gente fala que tá viciado mesmo. A criança, tudo que é, todos os hormônios, tudo que é liberado quando ela tá assistindo, aquela sensação de prazer, de alívio, quando ela pega o celular. Não sei quem já viu, às vezes, um bebê, uma criança pequena chorando, quando você entrega o celular para ela, e ela vai e faz assim exatamente a mesma sensação de um usuário de droga que ele sente quando ele usa droga. Quando o cérebro foi estudado, eles identificaram as mesmas reações. Então, é um risco muito grande que a gente está gerando nos nossos filhos, quando a gente compara isso a uma droga. Outro risco, pornografia. Vocês sabem, eu tenho falado muito sobre isso, então talvez quem já me ouviu falar, quem me acompanha ou mais vezes, até aqui nos encontros de pais, eu falo sobre isso, gente, porque
É uma dor que eu carrego. A pornografia tem chegado cada vez mais cedo na vida das crianças. E a idade média que a pornografia chega hoje é 7 anos de idade. Então, com 7 anos de idade, a maioria das crianças já tiveram acesso à pornografia. E muitas vezes, os pais não têm ideia de que ele está tendo acesso pelo celular que o próprio pai entregou para ele, ou pelo próprio tablet. Então, a pornografia é terrível. Uma menina, e aí para vocês terem uma ideia, eu já compartilhei essa história, mas acho importante reforçar. Uma vez uma mãe me ligou, a filha dela de 5 anos. Ela me ligou desesperada, falando, pastora, minha filha, quando eu peguei o tablet dela, tinha no histórico vários acessos de muitos meses, acesso à pornografia, que eu nunca tinha visto na minha vida. Cenas terríveis. 5 anos de idade, irmãos. E ela falou, pastora, eu não sei o que eu faço. Eu tô desesperada. E como que essa menina começou a fazer isso? Por pesquisa de voz. A menina não sabia nem escrever, irmãos. Mas ela, por pesquisa de voz no Google, começava a pesquisar, beijo na boca. E começava a pesquisar. E as cenas, as imagens foram aparecendo para ela. Irmãos, a menina já estava viciada em pornografia. Então, é muito terrível isso, irmãos. É muito terrível. Uma outra pessoa, agora, recentemente, eu fui ministrar numa igreja em São Paulo. E aí, uma irmã me compartilhou, falou, pastora, uma mãe da minha igreja, irmã querida, líder do coral, mas o filho de 11 anos tá viciado em pornografia. Quando ela foi ver, desde quando ele tinha 8 anos, ele acessa. Viciado em pornografia. Para piorar a situação, ele tinha um grupo de WhatsApp com seus amigos, com seus colegas. Quando a mãe pegou esse grupo para ver, tinha foto da genitária, da genital, da irmãzinha dele de 4 anos. Ele tirou foto das partes íntimas da sua própria irmã de 4 anos e compartilhou num grupo do WhatsApp. Irmãos, assim, na hora que eu ouvi isso, meu coração dilacerou. Mas está mais perto da gente do que a gente imagina. E qual é o problema? É quando nós não entendemos esse risco. A gente acha que esse risco a gente não corre. Todos nós corremos esse risco. Então tem esse risco da pornografia, da pedofilia. Eu tô para compartilhar um vídeo no Instagram, acho que até amanhã eu compartilho sobre como que a pedofilia ela chega rápido, gente. Como que os pedófilos eles encontram um perfil de uma criança rápido? Como que eles têm acesso rápido? É terrível, irmãos. Esses dias atrás agora, uma irmã compartilhou, eu não sei nem se foi pelo grupo de pais, ou se foi, eu não sei se foi no grupo de pais aqui, pelo encontro de pais, ou se foi uma aluna minha, acho que foi uma aluna minha, da comunidade. Ela falou para mim, pastora, a minha filha joga, qual é o jogo? Aquele, não é Minecraft, Fortnite. Fortnite? Acho que é. Fortnite. É outro que monta também? Outro joguinho desses aí, acho que é Fortnite mesmo. E ela falando assim, ela jogava esse joguinho e não tinha nada demais, pastor e tal. Mas um dia, o bonequinho dela, entrou outro bonequinho na história lá e estuprou ela, abusou dela, da bonequinha. Eu não sei exatamente como que foi isso dentro do Fortnite, mas parece que ela agarrou a força e começou a falar, assim, a falar coisas obscenas, enfim. Isso dentro do jogo. A filha dela tinha 7 anos. Aí ela bloqueou o jogo na hora, enfim. Mas, irmãos, são situações que nós estamos expostos, são riscos que nós corremos. Outro risco, prejuízos no desenvolvimento, principalmente crianças pequenas que estão em fase de desenvolvimento, prejuízo no desenvolvimento, prejudica. Outra questão, consumismo, gera consumismo, principalmente se a criança tem acesso a vídeos, que tem aquelas propagandas, né? A criança está lá apresentando. Gente, eu já vi muito isso, criança que fica muito no tempo assistindo aqueles vídeos do YouTube que a menina toda hora fala: chegou essa caneta. Gente, essa caneta é linda, olha isso e tal e tal. O que que começa a acontecer? Aquela criança que está aqui, nossos filhos que estão aqui assistindo, começa a falar: eu quero essa caneta, eu quero essa caneta e gera um consumismo desenfreado na nossa geração. Outro risco, baixa autoestima, principalmente por causa da comparação. Então ela começa a se comparar. O fulano tem isso, o fulano tem aquilo. Olha o jeito que ela é. Nossa, ela é bonita, eu sou feia, eu sou gordinha, eu sou magrinha demais, eu sou. Começa a se comparar com o outro. E isso gera, irmãos, isso gera automutilação. Eu
tenho muitas crianças, infelizmente, irmãos, na nossa igreja, perto de nós, que estão se automutilando, se cortando, crianças se machucando. E muitas vezes é por causa disso, dessa comparação, dessa dor que sente, ver o outro feliz. Até a gente abre o Instagram, às vezes vê lá a irmã, o irmão que postou lá, todo feliz lá, porque ganhou uma coisa, não sei o quê. E a gente, oh meu Deus, e eu aqui, lutando, trabalhando. Ele lá, aproveitando nas Ilhas Maldivas, e eu aqui, trabalhando. Oh, céus. Aí até na gente isso gera. Imagina na mente uma criança que não tem maturidade. Então, é um risco também que gera, até levando, desencadeando ao suicídio, irmãos. O número de suicídio cresceu de forma absurda, alarmante, só não é muito comentado, mas cresceu muito por causa de que, irmãos, muito se deve a isso nas redes sociais, até porque lá dentro eles tomam a coragem para falar coisas que eles não falam pessoalmente. Então, muitas vezes, dentro de grupos WhatsApp, dentro de Instagram, YouTube, eles comentam coisas terríveis sobre o outro. Você é feio, você é isso. Começam a fazer bullying uns com os outros dentro das redes sociais, tomam coragem para isso. Então, irmãos, são riscos que os nossos filhos estão correndo. Então, primeiro ponto, entenda os riscos. Pastor, eu entendi. Realmente arriscado, é terrível. Eu não quero que meu filho viva isso, eu não quero que o meu filho passe por isso. Então, amém. Se você já entendeu o risco, se você já entendeu tudo de ruim que tem, agora deixa eu te explicar, deixa eu te falar o segundo aspecto. Perceba o que o seu filho perde. Então, em primeiro lugar, você vai entender os riscos. Quais são os riscos das redes sociais? Quais são os riscos das telas para os meus filhos? O risco é esse. Agora, você tem que perceber o que seu filho perde. Porque às vezes a gente fala assim, não, pastora, mas eu uso o Family Link, eu bloqueio, eu acompanho. Pastora, não, mas o meu ele só assiste três palavrinhas, ele só assiste Superbook, ele só assiste conteúdo cristão, ele só assiste Eu Fico Muito Acompanhando, ele não assiste esses negócios de consumismo e tal. Ok. Se você já é um pai que tem um pouco mais de cuidado, né, que você já tem esse cuidado sobre o conteúdo, vamos pensar agora sobre o que seu filho perde estando nas telas e não vivendo a vida. Então vamos lá. Primeiro, convivência e relacionamentos. Você sabia que uma criança ela desenvolve um cérebro saudável através das relações e das experiências positivas? Ele vai fazer sinapses neurais nas relações, na convivência uns com os outros. E muitas vezes os nossos filhos estão perdendo esses relacionamentos, estão perdendo esse desenvolvimento que eles poderiam ter na convivência, sabendo se relacionar, porque eles estão no celular, eles estão nas telas. Quantas vezes, irmãos, eu já vi situações assim de sair para uma festa, festa de criança. Tá lá numa festa de criança. Quem já viu isso? Tá na festa de criança com um monte de brinquedos, não sei o quê, a criança no celular, sem desfrutar a festa. Já vi situações, já passei por situações assim, onde era uma festa da família, onde os primos que não se encontravam há meses se encontraram. Na hora que os primos se encontraram, ninguém brincou, todo mundo ficou cada um no seu celular. Aí, às vezes, num trajeto que é um trajeto bonito, na beira da praia, as crianças não observam, não apreciam mais a beleza da natureza. Por que que não aprecia? Por que que não vê? Porque está presa com a cabeça baixa no celular. Então, irmãos, a gente não só tem riscos, como a gente deixa de ganhar muitas coisas boas da vida quando a gente está na tela. Então, convivência e relacionamentos, relacionamentos com a família, quando tá na mesa, tempo de conversar, tempo de brincar juntos, tempo de conhecer um ao outro. E sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente quer que a criança, quando é pequeno, pegue o celular e dê um tempo pra gente. Quando a criança se torna um adolescente, a gente faria de tudo para que ele largasse o celular e desse tempo para nós. E tivesse tempo para nós. Então, muitas vezes, quando é pequeno, a gente está assim, me dá um tempo. Quando é maior, a gente está lá assim, me dá seu tempo. E ele já não tem mais tempo. Porque nós não cultivamos isso neles. Então, irmãos, ainda é tempo, a gente precisa correr atrás para não perder convivência, relacionamento. Outro ponto, criatividade, o ócio criativo. Aí agora eu vou falar para vocês sobre a resposta que eu dei para aquele pai.
Quando o pai falou, ah, mas ele é um filho único, não tem irmão para brincar, e às vezes ele fala, ai, papai, mas eu não tenho nada para fazer, ai, pastor, aí eu fico com dó dele, eu vou e dou o celular para ele, aumento o tempo. Que aí ele fala, ele tem 1 hora por dia. Mas aí na hora que o menino fala assim, ah, não tem nada para fazer, ele vai e aumenta o tempo do Family Link, vai e libera mais tempo. Porque ele fica com pena, já fez tudo, já fez dever de casa, já fez devocional, já pastor, aí eu fico com pena, tá? Aí eu falei, irmão, a hora que ele fala, estou entediado, isso é uma bênção. Os estudiosos chamam isso de ócio criativo. O ócio, ele é excelente para a criatividade e muitas vezes a gente rouba isso das nossas crianças. A gente não permite que a criança fique entediada. Então, se uma criança fala que está entediada, a gente logo quer ajudar ela a acabar com o tédio. Não! É aí que é uma excelente oportunidade para essa criança se tornar criativa, inventar brincadeiras. Então, irmãos, nossa, eu vou falar para vocês quantas brincadeiras, quantas coisas que o meu filho inventa, meus filhos, né, os dois, eles inventam por causa do ócio criativo. Quantas coisas criativas eles começam a inventar. O meu filho tem uma coleção de máscaras. Daqui uns dias eu vou fazer um vídeo só da coleção de máscaras que ele fez. Ele inventou. Ele começou a pedir um papel, queria fazer uma máscara, ele começou a inventar essa máscara. Ele vai e usa fita adesiva para colocar a máscara em volta da cabeça. Enfim, ele começou a desenvolver brincadeiras, a inventar coisas por causa do ócio, por causa da ociosidade, porque não tinha nada para fazer. Então, isso é positivo. Então, quando o seu filho está com excesso de telas, ele perde o poder da criatividade, de ser criativo, de saber, de aprender a brincar sozinho, de aprender a brincar com os outros. E quando eu falei isso pro irmão, o irmão falou assim: Meu Deus, como eu nunca pensei nisso. Eu falei: Então, a próxima vez que seu filho falar que não tem nada para fazer, que ele tá com tédio, você fala: Que bom, excelente oportunidade para você ser criativo. E aí ele falou assim: Meu Deus, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. E aí ele, a partir de agora, graças a Deus, né, ele tem tido essa atitude com seu filho. Eu fiquei muito feliz por isso. Como eu disse, nossos filhos perdem o contato com a natureza, com a obra do Criador. Esses dias a gente estava voltando da escola, eu e meu filho, olhando as montanhas. Aí eu olhei e falei assim: Nossa, filho, olha essas montanhas. A palavra de Deus diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu acho que Davi estava olhando para os montes desse jeito, filho, quando ele escreveu isso. Irmãos, meu filho estava lá disposto a olhar para os montes, ele estava vendo. Outro dia desse, eu achei tão lindo, né? Meu filho virou assim no carro e falou assim: Nossa, que dia lindo. Irmão, sabe? Muitas vezes as crianças não falam isso, por quê? Porque eles não são ensinados a apreciar a criação de Deus. Eles não são ensinados a ver a natureza. Então, a gente também é outra coisa que eles perdem. Outra coisa que eles perdem, o hábito de leitura, o hábito de ler. Quantos livros eles poderiam ler no tempo que estão nas telas? Outro hábito, brincar, se divertir, exercitar. Outro hábito, de música, apreciar uma música, ouvir uma música, saber reconhecer instrumentos. Sabe algo que eu faço com meus filhos também? Coloco de vez em quando algumas músicas, é, músicas clássicas para eles ouvirem. Eu começo também a ouvir alguma música, identificar que instrumentos são. Falo, filho, vamos lá, que instrumentos que tem aí? E aí ele começa a identificar, olha a guitarra, isso aqui é um saxofone. Isso são coisas que às vezes os nossos filhos perdem por eles perdem por estar nas telas. Então, perceba o que o seu filho perde por ele não estar. Então, não é só os prejuízos que a tela tem, se você tiver, mas é o que ele deixa de ganhar se ele está na tela. Vocês entenderam? A gente tem riscos ele estando na tela, mas a gente também deixa de ganhar muita coisa por ele estar na tela. Ou seja, a gente tem dois prejuízos: o prejuízo do que você ganha com a tela e o prejuízo do que você deixa de ganhar com a tela. Agora, você entendeu os riscos, você percebeu que seu filho pode perder. O que você vai fazer agora? Assuma a responsabilidade. E essa é a parte que mais dói na gente. E é por isso que eu falei no início, eu quero reforçar aqui. Esse encontro nosso não é para gerar em você culpa, não é para você ficar culpado e falar, ai meu Deus, eu sou um péssimo pai, sou uma péssima mãe. Não, em nome de Jesus, não é para isso. Esse encontro é para trazer para você consciência, porque a gente só pode mudar a partir do momento que a gente se torna consciente. Então, se você tem consciência hoje do erro, do que você está fazendo de errado, a partir de hoje você vai poder fazer diferente. Amém? Então, glória a Deus por isso, louve o Senhor por essa oportunidade. Então, vamos lá.
Assuma a responsabilidade. O seu filho, ele é apenas uma criança. Você que é o adulto da situação. Então, pare de responsabilizá-lo. Então, a partir de hoje, ao invés de você simplesmente falar assim, ah, mas você não sai do celular, você vai pensar no seguinte, ah, mas eu não faço nada para você sair do celular. Você vai se responsabilizar. Toda vez que você for pensar em culpar o seu filho de que ele está muito tempo no celular, você vai pensar o que você pode fazer a respeito. Então, ao invés de você falar assim, olha, mas você tá tempo demais aí no celular, você vai pensar o que eu posso fazer a respeito. Ao invés de falar isso, você vai falar assim, filho, como você já está há muito tempo, agora eu vou desligar. Agora já deu o seu tempo, chegou a hora de fazer outra atividade, chegou a hora de fazer outra coisa. Enfim, você vai começar a ter atitude. E por que que isso é importante? Porque muitas vezes os pais eles responsabilizam a criança. Ah, ele não sai do celular. Ah, ele que tá fazendo isso, ele que tá viciado. Mas quem é que é o dono da energia da sua casa? Quem é que é o dono que paga a internet? Quem é que paga a internet? Quem é que deu esse celular para ele? Somos nós, irmãos. Nós é que temos o controle. A gente é que tem que ter o controle da situação. O Senhor deu a nós essa autoridade sobre a nossa casa. Então, é hora da gente falar assim: opa, eu posso fazer algo a respeito. Olha que bênção. Você pode fazer algo a respeito. Então, assuma a responsabilidade. A responsabilidade é minha. O que eu posso fazer a respeito disso? Então, a gente nunca mais, em nome de Jesus, a gente não vai mais falar assim: ah, você não sai do celular. Olha aí, por que que você não faz isso? Por que que você não me ajuda ao invés de ficar aí no celular? Não. Você vai dar a direção. Você vai dar a ordem. Ao invés de você apenas reclamar, você vai dar a direção. Ele é uma criança e vai ser guiado a partir daquilo que você direcionar. Amém, irmãos? Então, há um tempo atrás, uma irmã chegou para mim, e eu acho importante contar esse testemunho porque eu achei ele bem forte. A irmã chegou para mim bem preocupada, pediu para fazer um gabinete comigo, e ela bem preocupada com o filho. O filho, na época, tinha 11 para 12 anos. E ela falou para mim, pastor, eu não sei o que eu faço, meu filho não dorme de noite. Ele passa a noite jogando no celular, jogando no computador. Jogando no computador, e eu não sei o que eu faço. E aí eu falei assim: você não sabe, irmã? Então deixa eu te ajudar. Você vai chegar até ele e você vai falar: me perdoa, meu filho. Eu quero te pedir perdão. E você vai pedir perdão para ele, porque um dia você deu para ele esse computador, ou você permitiu que alguém desse. Então, você permitiu que esse computador entrasse na sua casa. E aí você vai falar: filho, me perdoa, porque eu não deveria ter feito isso. Me perdoa porque eu não estipulei o tempo de uso, porque eu não te ajudei nisso, não controlei. Então, meu filho, eu quero te pedir perdão por isso. E eu quero te dizer que a partir de hoje, essa história vai mudar. E eu me responsabilizo de te ajudar, de criar você, para você ser aquilo que Deus te criou para ser. E nenhuma tela vai impedir você de cumprir o propósito de Deus na sua vida. E aí, eu sei que é difícil, foi difícil para aquela irmã, né, ter aquela atitude. Eu sei que às vezes é difícil para a gente ter essa atitude, né, irmãos? Mas é o que o Senhor espera de nós. O posicionamento. Lembrem-se de Eli. Eli tinha seus filhos, Ofni e Finéias, que estavam errando, que estavam pecando. Sabe que a Bíblia diz que Eli falou para eles algumas vezes: ó, filhos, vocês estão fazendo coisas erradas. Mas Deus não queria só que Eli ficasse falando para eles que eles estavam fazendo errado. Deus queria que Eli tivesse um posicionamento de tirar os seus filhos do tabernáculo, de tirar os seus filhos daquilo que eles estavam fazendo, aplicasse uma correção sobre eles, corrigisse os seus filhos por causa do erro, porque a palavra de Deus diz em Provérbios várias vezes sobre a correção, a importância da correção, a vara da disciplina, e ainda que não seja a vara assim, que você não use a vara física, né, a vara de pau mesmo, a gente tem que olhar para a correção que nós precisamos dar, para a disciplina que nós precisamos dar para os nossos filhos. Eli não deu. E qual foi o fim da casa de Eli? Foi um triste fim. Seus filhos morreram. Ao saber da morte do seu filho, Eli morreu. Foi triste. A palavra de Deus, quando Deus apareceu a Samuel e falou com uma criança, falou com Samuel ainda criança, ele falou para ele: eu vou levar os filhos de Eli, porque Eli não corrigiu seus filhos. Então, irmãos, às vezes nós sabemos do erro e a gente até acha que é errado, e ele sabia que era errado, ele falava que era errado, mas ele não fazia nada a respeito. Então, hoje é o dia de nós fazermos algo a respeito. Vai ser difícil, irmãos, e eu te falo, vai ser, é desafiador, mas vai valer a pena. E esse é o próximo passo. Esteja disposto a pagar o preço.
Você vai assumir a responsabilidade e depois você vai estar disposto a pagar o preço. Existe uma frase de Madre Teresa de Calcutá que eu amo. Ela diz assim: é justo que muito custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. O que custa muito, normalmente custa mais caro. O que vale muito, normalmente custa mais caro. Não é verdade? Uma joia vale muito mais do que uma bijuteria. Por isso que custa mais. Criar nossos filhos para o propósito de Deus para a vida deles vale muito. Por isso, custa muito, irmãos. Custa. Ontem mesmo eu ouvi, numa roda de conversas, uma pessoa falando para mim assim: ah, mas olha, Will, sabe o que vai acontecer? Seu filho vai começar a estar na rodinha. Ele vai estar na rodinha e todo mundo vai estar falando de jogo. Todo mundo vai estar falando das coisas que está assistindo. E o seu filho vai ficar de fora. Seu filho não vai estar antenado. E sabe, irmãos, hoje é isso. Amanhã é a fala de uma mãe da filha de 11 anos para mim. Ah, minha filha tem que ficar no grupo do WhatsApp da escola. Ela não pode sair, porque ela vai se sentir excluída. E o que rola no grupo do WhatsApp da escola, mãe? Pornografia. Ah, mas ela tem que continuar lá. A mãe teve a capacidade de falar isso para mim. Ela sabendo que a filha estava vendo pornografia, estava recebendo pornografia através do grupo do WhatsApp da escola, e ainda assim a mãe falou: não, mas ela tem que continuar por causa da convivência, porque ela tem que estar entrosada. Eu quero que meu filho tenha comunhão com as trevas, mas sabe, irmãos, é quando nós negociamos nos pequenos detalhes que a gente começa a negociar nos grandes depois. Então a gente vai pagar um alto preço, dizer não, em falar para o nosso filho: você não é todo mundo, né? A clássica frase que nossas mães sempre falavam para a gente: todo mundo vai, mas você não é todo mundo. A gente vai ter que entender o que Isabel e Zacarias, pais de João Batista, entenderam. A palavra de Deus diz que João Batista seria diferente. Na cabeça dele não passaria navalha, ele não beberia bebida fermentada. Irmãos, naquela época era normal, todo mundo bebia vinho, todo mundo bebia, mas não João Batista, porque ele era separado. Então, às vezes, o Senhor vai exigir de nós uma postura com nossos filhos de mais radical. Mas por quê? Porque o nosso filho não é igual. Nossos filhos não são iguais. Amém, irmãos? Que a gente tenha disposição em pagar o preço. E o que que é essa disposição de pagar o preço? Eu falei muito aqui de preparando o seu coração para isso. Agora eu vou falar de uma forma bem prática, até respondendo as perguntas que eu vi que algumas pessoas já colocaram aqui. Que o irmão até colocou aqui perguntando: e qual é o limite diário para as crianças? Vamos lá? Vamos falar sobre isso agora? Qual é o preço que você vai pagar? Primeiro lugar, estabeleça tempo e conteúdo. Você vai estabelecer tempo e conteúdo. A partir desse encontro de hoje, eu quero que, em nome de Jesus, nós saiamos daqui com atitudes práticas. Que você saia daqui assim: o que que eu vou praticar a partir de hoje? O que que eu vou fazer? Eu não quero que você perca seu tempo aqui, isso é uma hora aqui, não. Eu quero que você saia daqui, em nome de Jesus, falando assim: hoje eu vou praticar isso. Então, vamos lá. O que que você já vai praticar hoje? Você vai estabelecer o tempo, em primeiro lugar, tempo. Tempo que seu filho vai ficar. Qual é o tempo indicado, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria? Vamos lá. Crianças de 0 a 2 anos. Quem tem filho de 0 a 2 anos, levanta a mãozinha aí. 0 a 2 anos, zero telas. É o indicado. Nada de telas. Prejudica demais o desenvolvimento. Hoje mesmo eu estava escutando uma psicóloga falar sobre isso. Até os 2 anos de idade, quando chega com 2 anos, existem podas neurais muito importantes, significativas no desenvolvimento humano. É a hora que ele vai excluir muitas conexões neurais que ele fez, que não faz mais sentido, que não precisa mais, que, que ele vai excluir da mente dele. São sinapses que vai excluir. E o que acontece? Até 2 anos de idade, a criança aprende a se relacionar, aprende a falar, e muitas vezes a conexão, ao invés dele estabelecer a conexão para fala, ele estabelece a conexão lá com a tela, assistindo o desenho, enfim. E aí acaba atrasando a fala.
Então, isso é uma coisa muito importante. Então, a gente precisa estabelecer o tempo. 0 a 2 anos, zero tempo. Não tem tempo, não tem, não pode, não é saudável, não é indicado. Então, a gente precisa se policiar. A gente precisa ter cuidado com isso. Amém? Então, vamos lá. 0 a 2 anos é isso. E de 3 a 6 anos, né? De 2 a 6 anos. De 2 a 6 anos, o tempo indicado é de 1 hora por dia. 1 hora por dia. Irmãos, não é 1 hora de celular, mais 1 hora de TV e mais 1 hora de tablet. Não, é 1 hora de qualquer tipo de tela. Esse é o tempo indicado. E crianças de 6 a 12 anos, 2 horas por dia. Esse é o tempo indicado. Passou disso, de 12 anos, eu não tenho os números exatos, mas se eu não me engano, 4 horas por dia no máximo seria o indicado. A gente que é adulto, que às vezes até trabalha com as redes, com as telas, realmente é mais desafiador para a gente, né, irmãos? Mas a gente entende que isso vai trazer prejuízos. Então, às vezes, atrapalha o sono, atrapalha uma série de desenvolvimentos nossos. Então, eu falei aqui, apresentei aqui para vocês aquilo que é o tempo indicado. Agora eu vou falar para vocês. Meu filho tem 6 anos. Ele estaria. O que que a Sociedade Brasileira de Pediatria ela considera positivo é 2 horas, né? Só que para o meu filho eu não deixo ele 2 horas. Eu deixo ele 1 hora no final de semana. Então, sexta, sábado e domingo, eu deixo ele assistir 1 hora por dia. Na sexta, no sábado e domingo. Acontece de, às vezes, um desses dias ele não assistiu. Igual essa semana, sábado, ele não assistiu. Aí eu deixei ele ver hoje, segunda. Mas eu acompanho bem de perto e sou bem criteriosa com isso. Quando eu comecei, né, lá quando ele era menor, era 1 hora por dia. Depois eu fui desafiada, falei, não, gente, eu vou tirar essa 1 hora por dia, vou deixar ele brincar mais, vou incentivar ele a ler mais, enfim, vou incentivar outras coisas. Aí eu tirei. Então faz quase um ano que eu consegui deixar só no final de semana. Gente, tem sido uma bênção. Uma bênção. Vocês não têm ideia. E eu tenho tantos relatos de pessoas que falam da transformação da criança. Quanto mais nova a criança, mais fácil é ela se adaptar a essa nova rotina. Só que lembra, esteja disposto a pagar o preço. Seu filho vai falar: claro, mamãe, claro, papai, eu só tenho 1 hora por dia? Tudo bem. Vai ser assim? Claro que não, gente. Você é o pior pai do mundo. Você é o pior mãe do mundo. Todo mundo. Por quê? Vai falar um monte de coisa, vai até jogar na sua cara. Você tá no celular, eu não posso. Enfim, vai falar um monte de coisa. Você precisa estar bem consciente, bem firme. Eu vou até falar sobre isso aqui já já. Você precisa estar. Ah, é aqui agora. Você precisa estar você precisa ser consistente e persistente. Você vai precisar ser consistente. Se você vai falar que é 1 hora, irmãos, vai ter que ser 1 hora. Pastora, mas eu preciso trabalhar. E se ele não ficar ali no celular, eu não vou conseguir trabalhar. Eu sei o que é isso. Por isso que muitas vezes eu fico trabalhando de madrugada. Porque às vezes eu não consigo naquele momento, mas eu não vou abrir mão do tempo dessa que eu falei pra ele. É 1 hora? É 1 hora. Porque se você fala que é 1 hora e ele vira pra você e fala, deixa só mais um pouquinho, e você deixa, você não está sendo consistente. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, ser consistentes. Se nós falamos, precisamos cumprir. Não vai ser 1 hora? Que seja 1 hora. Não é falar para ele, vai ser 1 hora e você nem olha o relógio. Coloca para despertar. Coloca para despertar. Então, isso é importante, isso é fundamental. Estabeleça o tempo de acordo com a idade. Fala, a partir de hoje, irmã, senta suas crianças, avisa com antecedência, olha, a partir de hoje a gente vai ter o tempo. E explica para eles. Um dia o meu filho virou para mim e falou assim: mas mãe, por que que eu não posso assistir mais tempo? Eu falei: porque você vai ficar burro. Eu falei bem assim pra ele: você vai ficar burro, filho. A tela emburrece. Quanto mais tempo você fica, mais burro você vai ficar. Então eu não quero que você fique burro. Eu falei de uma forma para ele entender, né? Que ele tinha uns 4 aninhos nessa época. Falei, então você vai ficar o tempo que a mamãe sabe que é saudável para você. E é interessante que esse pai lá que eu falei que o filho ficava entediado, aí eu ministrei a palavra e eu falei sobre essa questão do tempo e o menininho estava ouvindo, o menino tinha 8 anos. E ele ouviu a palavra e ele entrou dentro do carro e falou assim, pastora, ele era muito inteligente, gente, muito engraçado. Ele chegou e falou assim, pastora,
Teve uma coisa que eu gostei que você falou lá. Falei, ah, é o quê? Você disse que crianças acima de 6 anos podem ver 2 horas de tela por dia. Meu pai só deixa uma. Então eu fiquei muito feliz que agora eu vou ter 2 horas. Aí, aí o pai dele fez assim, meu Deus, e agora, né? O que que eu vou fazer? Aí eu virei e falei assim, olha, mas você não entendeu uma coisa. Isso é o que os médicos aconselham. Agora, quem você acha que tem a sabedoria do céu para criar você? Os médicos ou seus pais? Quem você acha que sabe o que é melhor para você? Os médicos estão falando apenas no nível científico. Os seus pais estão sabendo aquilo que vai construir você para o seu propósito de vida. Aí ele, meus pais. Falei, exatamente. Então, seu pai sabe o que é melhor para você. Então, se o seu pai falar que é 1 hora, é porque ele sabe que essa outra hora vai ser muito melhor aproveitada fora das telas, para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. E aí ele foi e falou, ah, é verdade, é verdade. E o pai até na hora até virou para mim e falou, obrigado, porque ele pensou, aí o caso do meu filho, eu não vou abrir mão, é 1 hora só no final de semana. E ainda que os médicos digam isso, eu sei o que ele vai deixar de ganhar. Entenderam, irmãos? Por isso que eu falei aqui no início, não é só sobre os riscos que tem, é sobre o que ele deixa de ganhar. É sobre o tempo que ele deixa de ler um livro, ler a Bíblia, ouvir uma música, enfim, eu vou até citar aqui mais opções aqui para a gente fazer nesse tempo. Vou falar agorinha para vocês. Então, falei sobre o tempo, estabeleça o tempo, conversa com seus filhos, explica o tempo que vai ser, isso precisa ser, seja consistente, seja persistente. Eles vão reclamar, vai ter greve, né? Vai ter, enfim, sindicato das crianças que usam telas, vai ter muita coisa. Então, seja persistente e consistente. E agora a questão do conteúdo. Avalie o conteúdo. Irmãos, eu estava assistindo um desenho esses dias com meu filho. Sabe quando você fica com o pé atrás no desenho assim? Eu falei, ai, não sei esse desenho, tá me incomodando, não sei. E fui assistir com ele. Eu quase nunca deixei ele assistir esse desenho. E nesse dia eu falei, tá, vamos assistir. E eu assisti junto. O desenho é do. Ai, como é que é? Pequenos Jedi? Não sei se é Pequeno Jedi, alguma coisa do Jedi, é da Disney. Que ele é do Star Wars. Ele é um desenho dos Star Wars. Então, é alguma coisa do Jedi. E aí, eu assistindo com ele, de repente, irmãos, a menina vira e fala assim: ah, porque as minhas mães vão vir e tal. E eu, oi? Aí eu falei, filho, o que que ela falou? Aí, as mães. Eu falei, existe duas mães, filho? Não. E o meu filho ficou assim. De repente aparecem as duas mães. Essas são as minhas mães, e ela apresenta, essas são as minhas mães. Irmãos, na hora, né? Aí assistiu, e aí na hora na hora eu pontuei. E eu falei pro meu filho, falei, filho, tem como duas mães gerarem uma criança? Ele, não. Falei, pois é, não tem, né? Porque a gente já falou sobre a questão de educação sexual com ele, né? Que precisa de um pênis e de uma vagina. Então, duas vaginas não vão gerar. Então, não tem como, né, filho? Será que Deus criou assim, filho? Cadê o pai dela? Será que o pai não vai fazer falta? E aí ele disse, vai. Mas naquele momento eu estava ali. Quantas vezes, tantas coisas, tantos conceitos errados, irmãos, entram na mente dos nossos filhos e a gente não está perto. Claro que a partir daquele dia eu falei, nunca mais vou deixar esses desenhos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o conteúdo que eles estão vendo. A gente tem que estar perto, a gente tem que estar junto, sem contar coisas que vêm sem eles pedirem, né? Sem eles procurarem. Então a gente precisa ter muito cuidado com o conteúdo, sim, tem que acompanhar, tem que ver junto, tem que gastar tempo nisso, irmãos, porque a gente vai ensinar andando junto no caminho. E principalmente ensinando a verdade. Não é só você tirando, proibindo, é de você falar, tipo assim, olha, o que que tá errado aí? Você apresentar, você falar, levar ele a pensar. Porque aí, se você ensina ele a pensar, ele vai ter um pensamento crítico. Gente, como isso é fantástico. Hoje, o Tito, ele desenvolveu um pensamento mais crítico sobre as coisas. Tanto que esses dias, até no Kids, a irmã estava ministrando lá no culto Kids, e aí a irmã estava lá e foi e mostrou uma imagem de uma menina que tinha caído de bicicleta, e a outra estava ajudando ela a se levantar. E aí ela foi mostrar e falou: olha, gente, essa menina caiu de bicicleta e a outra está aqui ajudando ela a se levantar porque ela ralou o joelho. Aí o meu filho foi lá, olhou, levantou, olhou a imagem assim e falou assim: ela não ralou o joelho, não, ela tá de joelheira. Ele falou desse jeito. Ela não ralou o joelho, não, ela tá de joelheira.
E aí a líder foi e olhou, é mesmo, né? Não é não, ela não ralou o joelho não, ela só se machucou de outro jeito, tal, enfim. Porque a gente começa a ensinar nossos filhos a pensarem de forma crítica, a olhar bem o que está sendo dito. Ah, isso é verdade? O que que a palavra de Deus diz sobre isso? A gente precisa estar junto para, quando analisar o conteúdo, a gente analisar com base na palavra de Deus, o que que a Bíblia diz, o que que o Senhor pensa sobre isso. Amém? E por último, irmãos, e falando aqui sobre conteúdo, incentive conteúdo cristão, conteúdo bíblico. A gente tem inúmeros desenhos hoje, gente. Minha primeira Bíblia. A gente colocou uma lista esses dias atrás lá no, no nosso grupo de pais, só sobre conteúdos cristãos, assim, né? Para vocês verem de ideia. Na hora que for assistir, a hora que for assistir, eu vou escolher o conteúdo, entendeu? Então, a hora que é para assistir essa 1 hora, eu vou escolher o que que vai ser. Eu vou controlar aqui, amém? Então vamos lá. E o último lugar, disponibilize boas opções para aproveitar o tempo. Disponibilize boas opções para o seu filho para aproveitar o tempo. Primeira coisa que você vai ter, um kit aí na sua casa para criatividade. Então pega um lápis de cor, giz de cera, cola, tesoura, glitter, irmãos, papéis. Irmão, vai fazer baguncinha. Ou a gente escolhe a bagunça aqui ou a bagunça na cabeça. Eu prefiro a bagunça da mesa do que a bagunça da cabeça. Amém? Você prefere qual bagunça? A bagunça da cabeça, da mente dos seus filhos ou a bagunça da mesa? Eu prefiro a bagunça da mesa. Então, às vezes, vai dar uma baguncinha ali, mas amém, gente. Preste atenção, sempre que for isso. O problema é que muitas vezes nós pais, é que mandamos a criança para o celular, porque a gente não quer a bagunça. A gente quer o silêncio, a gente não quer que eles fiquem correndo, a gente não quer que eles. Porque derramou aqui o negócio, porque sujou aqui. Mas vai acontecer isso mesmo, isso é sinal de vida, né? Isso é sinal de vida. Então, disponibilize esses kits para eles desenvolverem a criatividade. Ah, meu dia nada a fazer, vai, inventa. Inventa aí alguma coisa. A gente precisa dar isso, em primeiro lugar. Segundo lugar, livros. Invista em livros, irmãos. Irmãos, vou te falar. Eu compro pouquíssimos brinquedos para meus filhos, quase nada. Só em dia de aniversário, olha lá. Muito pouco, mas eu invisto em livros. Livro é uma coisa que eu invisto para os meus filhos. Tem muito livro. Invista em livros. Invista em livro. Compre livros para os seus filhos. Sabe aqueles, nem que seja aqueles baratinhos que às vezes tem naquelas feiras do shopping de R$ 10? Invista. E desde pequenininho eu faço isso, irmãos. Então, às vezes tá um silêncio, assim, quando eu vejo, cadê a Chloe? Vou atrás preocupada, né? Chloe vai fazer 2 anos. Cadê a Chloe? Quando eu vejo, ela tá lá, sentadinha, folheando o livro. Gente, ela é quase todo dia que ela faz isso. Ela já está aprendendo a ter prazer pelo livro, a gostar de ler. E, obviamente, isso vai se estender para a Bíblia, para a palavra de Deus, vai ter amor por ler a palavra de Deus. Isso é importante. Invista em livros. Outra questão, invista em jogos, jogos educativos, em jogos de tabuleiros. Invista nisso. Uno. Então, por exemplo, meu filho hoje virou e falou: Mamãe, vamos jogar Uno? Vamos jogar Uno. A gente joga Uno e ele é ótimo no Uno. Dominó, a gente ainda. Minha mãe deu para o título de Natal dominó mexicano, que é enorme o dominó, várias peças. A gente brinca junto em família. Então, compre jogos em imagem e ação, aqueles de Imitatrix, acho que imita, tem as cartinhas para você imitar. Enfim, invista nisso. Invista em jogos assim, para as crianças brincarem, para eles jogarem, que vai ter raciocínio lógico, que eles vão ter que se desenvolver, vão competir, vão aprender a perder, vão se relacionar. Invista nesses jogos. E invista em Lego. Lego é uma ótima opção, principalmente para os meninos. Invista em Lego, para eles montarem, né, para desenvolver ali raciocínio lógico, desenvolver, né, a sua inteligência. E outra dica que eu quero dar para vocês, às vezes no carro, que às vezes em viagens mais longas, ou às vezes num trajeto um pouco mais longo, às vezes dentro do carro fica entediado. Sabe o que eu faço muito, gente? Podcast. Existem podcasts, historinhas da Bíblia. Se você digitar no Spotify, algum desses aplicativos assim, né? Até no YouTube você deve encontrar historinhas da Bíblia. E aí a criança vai ouvir, é só para ouvir a história. E isso é ótimo, porque aí você vai desenvolver também a imaginação, porque enquanto ela ouve, ela fica imaginando. Então, eu coloco também vários podcasts assim, historinhas da Bíblia também, enquanto a gente está no carro, que é só para ouvir. Então, eu dei aqui algumas sugestões para vocês. Não sei se alguém tem mais alguma sugestão, pode colocar aqui no chat para a gente ler.
Mas isso é muito, muito importante para a gente dar essas opções. Vai, com o tempo, o que que vai acontecer? A gente vai ter essa criança sabendo brincar sozinha. Ela vai, por exemplo, a Chloe tem quase 2 anos, mas ela já sabe brincar sozinha, ela já sabe se ficar mexendo nos brinquedos, lendo, sem precisar de tela. Então, eu já criei ela assim. Se o seu filho já tem, é o mesmo caso do Tito, ele sabe brincar sozinho, não tem essa dificuldade. A gente faz viagens longas e ele fica tranquilo, brinca, enfim, mesmo um longo tempo assim, sem ter o que fazer, entre aspas, né? Ele inventa o que fazer. Então, por exemplo, a ponto de a gente estar no restaurante, ele pegar a batatinha, começar a enfiar um monte de palitinho na batatinha, fala, criei um porco-espinho, né? Um monte de palito na batatinha, criei um porco-espinho. Então, eles começam a inventar isso. Quando você vai tirar, vai fazer esse desmame, você vai enfrentar um pouco de desafio no início, mas persista, porque logo vai melhorar. Eles vão aprender. Amém, gente? Vai desenvolver. Deixa eu ler aqui agora alguns comentários. Eu não sei como iniciar isso com um adolescente de 12 anos que usa a tela desde bebê. Nossa, que desafio, Carla. Olha, não desanime. Você pode. Primeira coisa, é importante você sentar para conversar e falar assim. Pô, você é o adulto da situação. Ela ainda é. Gente, às vezes a gente tem ideia, né? Tipo assim, não, mas é porque já é grande. Mas ela ainda é dependente de você. Ela tá na sua casa. Você manda, você tem autoridade sobre ela. E autoridade espiritual. Você pode falar, você fala, filho, eu tenho uma responsabilidade espiritual sobre a sua vida. Eu não vou deixar isso acontecer. E a gente se posicionar. Aí é claro, irmãos, que há uma pressão social muito grande, vai ter uma pressão, a gente precisa ter muito conversa, você vai precisar chegar junto, você vai precisar substituir de forma muito positiva, de que ela entenda que você está amando ela, né? Então, isso é importante, mas você vai precisar estar junto. É, eu aconselho você a, quem sabe, marcar uma conversa, né? Se você quiser marcar um gabinete, enfim, para a gente poder conversar melhor sobre isso, entender a realidade da sua menina, né? O que que ela, o que que vai ser importante para ela nesse momento. E a gente precisa, irmãos, romper é, realmente com a ideia de que não dá mais. Dá tempo, sim. A gente pode. Hoje mesmo eu escutei também uma uma reportagem que foi feita pelo Fantástico acerca de um livro que foi lançado recentemente, que já é um dos grandes livros aí sobre o assunto, sobre uma família que morava nos Estados Unidos e a criança, a menina tinha 12 anos e começou a ter vários prejuízos na escola, e aí o que aconteceu? Os pais, a menina com 12 anos, tiraram todas as redes sociais dela, tiraram o celular. A princípio, a menina quase que surtou, né? Mas o que aconteceu depois, hoje a menina já tá com 17, se eu não me engano, a menina falou assim: "Nossa, como eu sou grata aos meus pais por isso, que foi a melhor coisa para minha vida". Enfim, então tem outros testemunhos de outras jovens. Então, você começar a mostrar os benefícios disso, as crianças, elas são inteligentes. Comece a mostrar, sabe? Pra vocês terem uma ideia. O Tito, esses dias para trás, tinha um menino lá na igreja, passando, um menininho, sei lá, uns 3 aninhos, o menininho passando com o celular assim, andando. O menino tava nem vendo onde ele tava andando. No celular, assim. Aí o Tito virou e gritou do nada. Eu não, nem tinha falado nada, mas o Tito viu. Quando o Tito viu, olhou e falou assim: Nossa, ô menino, sai do celular! Não é pra criança ficar no celular, não! Gritou pro menino. Eu virei e falei assim: Meu Deus, né? Mas ele já, porque ele já aprendeu, ele já viu o quanto isso é positivo, o quanto é negativo as telas, né? Então, eles vão começar a entender isso, amém? Então, vamos ver aqui. O próprio Family Link tem como limitar o tempo diário, quanto ao uso do celular aqui em casa é tranquilo, mas o controle da TV já é mais desafiador. Ótimo, dá para você tirar a TV da tomada, desligar a TV, esconder o controle, né? Dá para já fazer isso aí. Mas é importante, gente, a gente entender isso, que TV também é uma tela, ainda que seja menos prejudicial, apesar de que aconteceu um tempo atrás, uma criança dormiu aqui em casa e eu fiquei assustada. Quando eu acordei de manhã, era 7 da manhã, quando eu acordei, a criança já estava acordada na frente da televisão com o controle na mão, ele já tinha conectado o YouTube e ele estava passando aqueles vídeos shorts, naqueles shots, né? Aqueles vídeos rápidos. Passando, assim. Irmãos, na hora eu levei eu falei, você não pode fazer isso, você não pode ligar a televisão sem pedir a tia. E ele, mas eu faço isso lá em casa.
Aí eu, não, mas não pode, isso é errado, é perigoso, enfim. Mas eu fiquei chocada, porque assim, meu filho ele não liga a televisão sem pedir, então você também tem que começar a ter essa regra na sua casa. Para ligar tem que me pedir, eu sou, né? Eu sou a autoridade aqui em casa, não é assim, vai chegando, vai ligando, Não, você tem a hora certa, e dentro da hora você ainda tem que me pedir, e eu que vou liberar, né? Isso é importante. Ah, vamos ver aqui, ó. Próximo. Essa questão do conteúdo é fundamental. Bloqueei vários canais do YouTube e da TV a cabo por aqui. E ainda assim, gente, é perigoso, porque intervalo. Não sei se vocês prestam atenção, mas, por exemplo, na época do Dia dos Namorados, tem aquelas propagandas do YouTube que entram. Gente, assim, eles colocam propagandas absurdas, assim, terríveis, de homem beijando homem, mulher beijando mulher, entre outras coisas, nudez. Então, a gente, mesmo bloqueando essas coisas, a gente tá muito vulnerável, né? Uma menina mora com duas mães e acha normal. Exatamente. Quando meu filho mais novo tinha entre 1 e 2 anos, eu costumava colocar vídeos com músicas no YouTube para ele, como o site vai sugerindo. E a gente ia vendo os vídeos e acabava vendo até em outras línguas. E os clipes eram só da idade dele mesmo, mas por serem em outras línguas, chegou um tempo que eu percebi que estava atrapalhando a aprendizagem da fala dele. No carro, por exemplo, ele começou a falar car. Olha, era, de certa forma, a audição, ele treinar, ouvir em outras línguas é bom também, mas ele pode fazer isso sem telas. Eu até comprei, que não tá aqui. Eu comprei pela internet um brinquedinho, que ele é um brinquedinho assim, que você enfia uma carta, e aí são cartas em inglês. Eu comprei ele mais pra Chloe brincar. Hoje mesmo ela tava brincando com ele. É uma cartinha que tem a foto de um carrinho. A imagem de um carrinho. Aí quando ela enfia essa cartinha, aí fala car, car. Aí tem a imagem de uma melancia. Aí quando ela coloca watermelon, watermelon. Aí a imagem que ela coloca, a cartinha que ela coloca, aquele bichinho fala que imagem que é. Então, é uma outra maneira da gente inserir as línguas, uma outra língua para os nossos filhos, né? Que não seja pelas telas. Quando a gente começa a pôr na balança, os prejuízos das telas são muito maiores do que os benefícios, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, podcast, apenas áudio, músicas, que vai ter o mesmo efeito, ok? Meus filhos têm 14 e 12 e 10 anos, e eu trabalho o dia inteiro e eles ficam com o irmão mais velho. Como faço? Olha, eu faria da mesma forma. Eu vou te falar o que minha mãe fazia, por exemplo, quando eu era criança, que eu lembro disso. Ela, às vezes, quando ela saía, ela chegava a arrancar a fonte, era o computador que tinha na época, ela levava a fonte do computador. E aí não tinha como ligar o computador, porque ela levava a fonte, a tomada do computador. Então, às vezes, você vai precisar ter atitudes extremas, né? De tirar mesmo acesso deles. Pastora, mas eu preciso me comunicar com eles. Você sabia que existe um celular que a gente compra pela Shopee? Sabe aqueles celulares de antigamente que só faz ligação? Que não tem tela, não é smartphone. Ainda existem celulares assim. Compra um celular assim que você vai conseguir ligar para ele. Vai ter essa comunicação. Mas vai ligar? Vai ligar, vai falar com você, vai funcionar tranquilamente. Então, se é por uma questão de comunicação, isso dá para ser feito. Então, agora, realmente é importante. O Family Link, ele bloqueia. Eu sugeriria você usar o Family Link. Você vai ter mais desafio no celular, o Family Link vai funcionar. Aí você vai ter mais desafios com TV, né? Que aí você vai ter que usar de outras estratégias mesmo para limitar isso. Agora, eu colocaria tarefas para serem cumpridas, uma rotina muito bem estabelecida para eles. Isso precisa ser estabelecido, né? Porque eles sozinhos, sem serem direcionados, talvez vai ser mais desafiador. Então, você vai precisar dar tarefas bem claras. Tal horário vocês vão fazer isso, tal horário vão fazer isso. E pede para eles entregarem para você aquilo, né? Alguma coisa que eles vão entregar. Isso pode te ajudar bastante nesse desafio. Amém? Amém, gente? E é isso. Então, quero fazer um resumo aqui para vocês do que a gente falou. Falei de, em primeiro lugar, entenda os riscos, perceba o que o seu filho perde por estar nas telas, assuma a responsabilidade, esteja disposto a pagar o preço, seja consistente e persistente,
Estabeleça tempo e conteúdo e disponibilize boas opções para aproveitar o tempo. Essas são algumas dicas importantes aqui para vocês, alguns conselhos, eu diria que até mais do que dicas, são conselhos. Eu tenho me levantado mesmo assim, um compromisso com Deus, sabe, gente, de lutar por isso, porque vale a pena. Eu até compartilhei um vídeo com vocês lá no WhatsApp, vocês viram o vídeo que eu compartilhei dos meus filhos lá? Aí eu falava, você prefere isso ou isso? Você prefere a criança no celular ou a criança lendo um livro? E sabe o que é engraçado? Eu tive que fazer fake aquelas imagens deles nas telas, né? Eu tive que pegar assim o tablet, entregar, falei, mexe aí, faz de conta que tem. Aí, por exemplo, tinha um lá que era do Minecraft, eu botei no YouTube Minecraft, porque não existe Minecraft no meu tablet. Aí eu digitei lá no YouTube Minecraft para fazer de conta que ele estava jogando. E ele lá tudo fazendo de conta, era tudo fake. Mas as imagens deles lendo a Bíblia são reais. Foram imagens reais. Eu não precisei forçar, né? Eram naturais. Então, isso é um benefício que a gente tem. Então, eu quero falar isso para você, não para falar, eu não sou melhor que nenhum de vocês, gente, não mesmo. Eu só tenho um privilégio, que eu recebi essa informação antes, talvez, né? Talvez muitos de vocês não sabiam, talvez você fala, pastor, se eu soubesse disso antes. Então, não chore o leite derramado. A partir de agora que você tem, agora você vai agir. Amém? E eu quero te pedir algo, que você seja um embaixador disso, dessa causa. Que você comece a lutar por isso, a fim de influenciar aquelas pessoas que estão à sua volta. Porque você influencia pessoas que eu não alcanço. Você influencia os pais dos seus amigos, você influencia outras pessoas. Imagina se todo mundo começar a influenciar mais um. Hoje, para a glória de Deus, a maioria das crianças com que meu filho convive são crianças que têm os pais que pensam da mesma forma que nós. E eu tive a honra, o privilégio de contagiar muitos deles, né? Muitos desses pais que às vezes é, eram acesso limitado nas telas para os filhos, enfim. Eu tive a oportunidade, o privilégio, eu e meu esposo, de contagiar esses pais para que eles mudassem a forma de educar os seus filhos, a forma de limitar as telas. Então, você também pode ser usado por Deus para isso. Amém? Você pode ser usado por Deus para isso, para abrir os olhos de muitos pais, para falar, olha, vamos cuidar aqui, vamos segurar, vamos fazer um combinado da gente tirar as telas. Imagina, tanto que vai ser mais fácil entrar um monte de pai junto com a mesma ideia, né? Um monte de pai com a mesma ideia para que aí os filhos todos vão ser mais fáceis, não vai sofrer. Amém, gente? Então, vamos orar para a gente encerrar? Porque deixa eu te dizer algo. O Senhor, Ele nos ajuda. O Senhor, Ele nos capacita a isso. Ele vai te ajudar, Ele vai te dar estratégias, Ele vai fazer com que você ganhe o coração dos seus filhos. E em nome de Jesus, a gente vai mudar essa história com os nossos filhos. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te entregar a vida de cada irmão e irmã que está aqui nessa noite. Te agradeço por eles estarem aqui comprometidos em fazer com que seus filhos cumpram o propósito do Senhor para a vida deles, em fazer com que seus filhos não fiquem presos às telas, à influência desse mundo. Pai, por isso eu quero te pedir, honra, Senhor, a atitude dos seus filhos de estarem aqui até essa hora. Pai, que em nome de Jesus o Senhor dê a eles sabedoria, graça. Senhor, o Senhor dê a eles as estratégias certas para alcançarem o coração dos seus filhos e mudarem essa história. Que em nome de Jesus eles possam fazer com que seus filhos não estejam mais viciados nas telas, que eles possam fazer com que seus filhos não sejam dependentes das telas, mas que seus filhos vivam de forma dependente apenas do Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe lá no grupo. Se por acaso tem alguém que não está no grupo 2, Pais de Atitude 2, eu vou até mudar o nome do grupo, vou colocar lá, oficial. Se por acaso você está em ainda algum outro grupo que não seja o Pais de Atitude 2, a gente vai excluir os outros grupos. Então, corre lá para o Pais de Atitude 2, a gente vai colocar mais uma vez essa informação para que você possa ir lá e vai lá e comenta. Eu vou abrir o grupo agora e aí vai lá e comenta, fala, eu quero falar sobre como foi o nosso encontro de paz. Aí fala lá como que foi o encontro de paz para você, como que foi esse encontro de hoje. Eu creio que o seu testemunho também pode incentivar outros pais a estarem. Amém? E quem não está no grupo de pais ainda, você pode, eu vou divulgar nos grupos.
mais uma vez, o link do grupo de pais, tá bom? Pelos grupos da igreja. E aí, caso, por quem você recebeu esse link, você pede o link do grupo de pais que você vai receber. No nossa igreja também, a gente tem em todas as paredes, gente, em todas as portas lá no nossa igreja, tem um QR Code. Tem o QR Code para o grupo de pais. Então, em toda porta, na hora que você vai buscar seu filho, tem lá um QR Code, grupo de pais. Só você prestar atenção, na hora que você for buscar seu filho, tem lá grupo de pais. Não é um grupo movimentado, tá? Ele é um grupo fechado, é só para informações nossas para vocês, para você receber o TST, o culto em família, para fazer com seu filho. São orientações, informações. Amém? Lembrando que nesse final de semana, a gente tem o Vida Vitoriosa Kids. Quem tá sabendo aí? O Vida Vitoriosa Kids é um encontro com Deus para as crianças e vai ser para crianças de 7 a 10 anos. Então, se o seu filho tem de 7 a 10 anos, nos procure, pode me procurar lá, me procurar lá no através do grupo lá de pais. Me manda mensagem, pastor, eu quero que meu filho vai. Aí, ó, a irmã já tá falando, meu filho vai, tô super ansiosa. Gente, é incrível, uma bênção. Então, se seu filho vai, já manda ele mesmo, esteja em oração. E se você ainda não inscreveu seu filho, está nos últimos momentos. As inscrições vão só até quarta-feira. Pastora, mas eu precisava de um desconto. Se você precisa de um desconto, me procura, porque às vezes o que está impedindo você é uma questão financeira. Me procura, não deixe de enviar seu filho por isso. Amém? Deus abençoe vocês, gente. Até a próxima. Não deixem de ir lá no grupo que eu vou abrir agora pra gente, para vocês comentarem aí como é que foi para você. Amém? Tchau, tchau. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, querida. Boa noite. Pois é, quero Boa saber de onde noite. você está. Eu só que já matei uns 5 aqui. Só nessa parte aqui, vamos tudo junto.